Sejam todos bem-vindos para essa segunda aula do nosso curso. Eu sou Rose Pivato, eu faço parte do movimento Fé e Política da Diocese da Campanha. E hoje eu tenho a honra de apresentar o professor de hoje, o professor Elvis Rezende Messias, que é professor pesquisador do Departamento de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Universidade do Estado de Minas Gerais, exercendo atualmente a função de vice-diretor da Universidade de Campanha. Ele é licenciado em Filosofia pela Universidade do Estado de Minas Gerais e é bacharel em Teologia pela Universidade Católica Dom Bosco. É especialista em Doutrina Social da Igreja pela PUC de Goiás e Ensino da Filosofia pelo Centro Universitário Clarentiano. O professor Elvis é também mestre em Filosofia da Educação pela Universidade Federal de Alfenas e é doutor em Filosofia da Educação pela Universidade 9 de Julho. O professor tem vários artigos e livros publicados. Destacamos o livro chamado O Evangelho Social, Manual Básico da Doutrina Social da Igreja, que o professor Elvis escreveu junto com Dom Pedro Cruz, e que foi publicado pela editora Paulus. Na Diocese da Campanha, o professor Elvis é também colaborador nas aulas do Seminário Diocesano Nossa Senhora das Dores e da Escola Diaconal São Lourenço Merte e da Escola Diocesana de Teologia para Leigos. E é assessor diocesano do movimento Fé e Política. Então, esse é o nosso professor de hoje. Espero que vocês aproveitem o máximo a aula. Boa noite, professora Elvis. Seja bem-vindo. Boa aula. Obrigado, Rose. Obrigadão. Obrigado, Diácono Hernani. Sua bênção. Boa noite, pessoal. Vamos lá, né? Vamos em frente. Eu vou projetar aqui um slide. Vamos ver se vai aparecer direitinho. Vamos ver aqui esse slide. Ah, beleza. Então vamos lá. Estão me ouvindo bem, né? Ok, beleza. Estamos. Sim. Obrigado. Gente, o nosso tema hoje, então, política, economia, doutrina social da igreja e opção partidária. É um tema amplo, né? Um tema importante, um tema complexo, e que a gente vai tratar aqui com muito carinho, com muita atenção, porque vale a pena. Nós vamos entrar hoje, então, bem no núcleo mesmo da doutrina social da igreja. Hoje nós vamos fazer aí um bom mergulho na doutrina social da igreja, de modo especial aqui nos apoiando um pouquinho no compêndio da doutrina social da igreja, também diversas citações, um bom apoio importantíssimo aqui com o Catecismo da Igreja, e diversos documentos, todos eles aí assinados e tal. É uma parte considerável do que a gente elaborou, do que a gente vai apresentar aqui, também se encontra sistematizado e mais também bem desenvolvido no livro que a Rose anunciou aí, que eu tenho, junto com o Dom Pedro Cunha Cruz, que é o Evangelho Social, Manual Básico de Doutrina Social da Igreja. Então, ali tem algumas aplicações e aprofundamentos do que a gente vai trabalhar aqui também. Depois, né, com a aula aí concluída, eu encaminharei também para vocês o nosso material aqui, como da semana passada. Então vamos lá, nós vamos iniciar um pouquinho aqui falando da questão política, um pouco da questão econômica e da opção partidária, tudo isso à luz da doutrina social da igreja, com bastante citação de documento. Então acompanhem, porque é tudo bem embasadinho aqui para a gente
poder caminhar aí legal. Eu quero começar com algumas epígrafes, com algumas citações, que eu vou inicialmente aqui só fazer, destacando aqui um ponto ou outro, porque elas vão nos iluminar ao longo de todo o nosso encontro, de toda a nossa aula hoje. E depois, mais ao final, eu vou abrir então o espaço aqui para as perguntas, a gente poder conversar um pouquinho. Tá? Então, a gente vai fazendo aí essa caminhada dessa forma. Então, começo citando o Papa São João Paulo II, com a encíclica Centésimos Annus, no número 13. Assim diz o Papa: da concepção cristã da pessoa segue-se necessariamente uma justa visão da sociedade. Nós já temos aí uma hierarquia. Acima da sociedade civil organizada, segundo a doutrina social da Igreja, está a pessoa humana. A forma como a Igreja a compreende. A pessoa ela é superior à sociedade. E a sociedade ela é superior ao Estado, como segue aí a citação do Papa. Segundo a Rerum Novarum e toda a doutrina social da Igreja, a sociabilidade do homem não se esgota no Estado, mas realiza-se em diversos aglomerados intermédios, como a família até os grupos econômicos, sociais, políticos e culturais, os quais, provenientes da própria natureza humana, estão dotados, subordinando-se sempre ao bem comum, de sua própria autonomia. Então, aí nessa citação do Papa, nós temos a suprema hierarquia aí, né? A pessoa humana, depois nós temos a sociedade civil organizada e nós temos o Estado. O Papa explica claramente para nós que a sociedade civil ela não se esgota no Estado. O Estado é uma parte apenas da sociedade, né? A sociedade ela é constituída por diversos corpos intermédios, organismos intermediários, como a família, os grupos econômicos, os grupos sociais, como os movimentos, os grupos políticos, os partidos culturais. E tudo isso, sociedade, Estado e corpos intermédios, são provenientes da natureza humana. Por isso, no topo está sempre a pessoa humana. É sempre o começo e o fim de tudo. E seguindo aí com uma outra citação. O Papa São Paulo VI, na Carta Apostólica 80 Adveniens, no número 46, sobre a política. O que diz o Papa Paulo VI? Tomar a sério a política nos seus diversos níveis é afirmar o dever de todos os seres humanos de reconhecerem a realidade concreta e o valor da liberdade de escolha que lhes é proporcionada, para bem procurarem realizar juntos o bem da cidade, da nação e da humanidade. E aí vem a afirmativa clássica dele. A política é uma maneira exigente, se bem que não seja única, de viver o compromisso cristão ao serviço dos outros. Então, o ensinamento importante do São Paulo VI, está aí ao lado de São Oscar Romero, né, ele dizendo que a política é uma maneira exigente de vivermos o nosso compromisso cristão ao serviço dos irmãos e das irmãs. Então, a Igreja, a partir de sua doutrina social, tem uma visão muito positiva da política. Ela valoriza muito essa realidade, essa instância da sociedade civil, né, dizendo que ela é uma maneira especial de vivermos o compromisso cristão ao serviço dos outros, né? Outros papas disseram que ela é uma grande forma de viver a caridade, porque busca o bem comum. O Papa Francisco tem dito isso. Então, um olhar positivo da Igreja aí, nessa epígrafe, em relação à política. E sobre a vida econômica? Aí eu trago um outro documento, a Gaudium et Spes, uma constituição pastoral lá do Concílio Vaticano II, que no seu número 63 afirma o seguinte: também na vida econômica social se devem respeitar e promover a dignidade e vocação integral da pessoa humana, e o bem de toda a sociedade. Com efeito, o homem é o protagonista, o centro e o fim
de toda a vida econômico-social. Essa é uma afirmativa clássica importantíssima, né? A vida econômica, ela precisa respeitar a dignidade humana, a vocação integral da pessoa. Então, olha, se ela tem que respeitar a vocação integral da pessoa humana, a economia não pode pensar só num desenvolvimento meramente econômico, material, ela tem que levar em consideração a vocação integral do ser humano. Porque a igreja ela vai entender que o ser humano ele é o protagonista, ou seja, a economia é para o ser humano e não o ser humano para a economia. O ser humano ele é o centro de toda atividade econômica, ele é a finalidade, a economia que existe para o ser humano e não o contrário. O ser humano não pode ser um joguete, o ser humano não pode ser aí uma realidade manipulada pela economia, pelo contrário, é a economia que deve estar a serviço do ser humano. Então, Gaudium et Spes. Seguindo com uma outra epígrafe aqui, inicial, né, inspiradora para a nossa partilha, Papa Francisco na Fratelli Tutti, agora relacionando política e economia. Diz o Papa Francisco no número 177 da Fratelli Tutti. Gostaria de insistir que a economia não deve se submeter, ou melhor, que a política não deve se submeter à economia. Olha que afirmativa séria, né, gente? A política não deve se submeter à economia. E a economia, não deve se submeter ao paradigma eficientista da tecnocracia. E aí ele continua. Não se pode justificar uma economia sem política, porque seria incapaz de promover outra lógica para governar os vários aspectos da crise atual. Então, o que o Papa Francisco pensa, sugere? Ele pensa numa política salutar, que seja capaz de reformar as instituições, coordenar essas instituições e de dotar essas instituições de bons procedimentos, que permita superar pressões e inércias viciosas. E ele conclui, não se pode pedir isso, essa política salutar, bem coordenada, que supere pressões, não se pode pedir isso para a economia, nem aceitar que essa economia assuma o poder real do Estado. Então, isso é muito sério que o Papa Francisco está dizendo. A política não pode se tornar refém da economia. Embora muitas vezes isso aconteça. Os candidatos eleitos, muitas vezes, eles são reféns do poder econômico, do mercado, das oscilações das bolsas, do capital especulativo, e é preciso tomar cuidado com isso. A doutrina da igreja, então, ensina que a política não pode ser refém da economia. O compêndio da doutrina social da igreja, por sua vez, traz também aí uma epígrafe importante para nós, vamos comentá-la depois mais à frente. Mas olha que importante o que diz o compêndio da doutrina da igreja para nós, gente, da doutrina social. Um âmbito particular de discernimento dos fiéis leigos diz respeito às escolhas dos instrumentos políticos, ou seja, a adesão a um partido e as outras expressões da participação política. Então, aqui é o outro ponto da nossa aula, que é a questão da opção partidária. A doutrina social da igreja está dizendo, a decisão, essa adesão a um partido ou outro, isso é um âmbito particular de discernimento do fiel. Não é a igreja que vai dizer para você qual partido que você deve aderir ou não aderir. Isso pertence a um discernimento que o fiel leigo deve fazer. E aí continua o compêndio. As instâncias da fé cristã dificilmente são assimiláveis a uma única posição política. Então, pretender que um partido ou uma corrente política correspondam completamente às exigências da fé e da vida cristã gera equívocos perigosos. E é enfático aí o compêndio. O cristão não pode encontrar um partido que corresponda plenamente às exigências éticas que nascem da fé e da pertença à igreja. Não há um partido político que corresponda plenamente às exigências da fé
e da pertença à igreja. Também o Papa São João XXIII, citando ele aí na sua encíclica Mater et Magistra, no número 23, ele afirma o seguinte: tanto a concorrência de tipo liberal como a luta de classes no sentido marxista são contrárias à natureza e à concepção cristã da vida. Uma afirmativa também séria, importante. Em tempos de polarismo político, e muita gente tem caído no polarismo, canoniza um lado e sataniza o outro, para nós que somos católicos, essa polarização não faz sentido. Se você é católico e está aí se postando, né, colocando à disposição como um candidato, uma candidata católica, não caia no polarismo, que supervaloriza um lado e sataniza o outro. Então, essa é uma provocação importante que São João XXIII faz para nós. Tanto a concorrência de tipo liberal quanto a luta de classes no sentido marxista são contrárias à natureza e também à concepção cristã da vida. Essa é uma orientação São João XXIII. Bom, feitas essas epígrafes que vão aí nos inspirar, a gente vai voltar a esses textos ao longo da nossa aula. Vamos lá, então, de maneira mais sistemática aí a nossa temática. Eu quero fazer aqui uma ponte com a aula do Padre Wendel na semana passada. O Padre Wendel, num determinado momento, vocês devem se lembrar, ele trouxe ali num dos slides que ele trabalhou, num dos momentos, aquilo que é novidade, aquilo que é mais característico do cristianismo. O que o cristianismo trouxe de novidade, né? Em relação ali, para a relação fé e política, em relação aí a essa complementaridade. Então, ele trouxe algumas contribuições e eu quero aqui, então, enfatizar alguns pontos também, já também avançando na reflexão. Então, 4 questões são fundamentais aí, fazem parte da novidade cristã. Nós não vemos no cristianismo, né, um resquício de teologia do domínio, nem de teologia da prosperidade. Nós não vemos isso em Jesus. Jesus, ele não tem uma pregação de domínio, ele não tem um salvacionismo político, e ele também não tem uma teologia da prosperidade. Me sigam e vocês vão ficar ricos, vocês vão ficar milionários, vão ter sucesso na vida. Não vemos isso nas falas de Jesus. Isso é uma novidade. A notícia de salvação que Jesus traz é uma salvação integral, que tem um profundo critério ético e tem também um profundo critério político. Nós vemos em Jesus, na sua atuação e na sua pregação, que ele muda a raiz da pirâmide social valorativa da época que ele viveu. O Padre Wendel trouxe esse detalhe, esse dado para nós. E vemos também na forma de Jesus agir, não só na sua mensagem, mas como ele age no seu acolhimento das pessoas, que há na sua mensagem, portanto, uma absoluta igualdade das pessoas, uma igualdade de dignidade das pessoas, sejam elas homens ou mulheres. Esse é um dado importante. Como que isso se desdobra? Olha para vocês verem aí algumas passagens bíblicas que deixam isso muito claro. Não há resquício de teologia do domínio em Jesus. Ele fala, por exemplo, a importância de que nós, né, os seus discípulos, sejam os menores, sejam humildes. Ele fala dele mesmo que ele veio para servir e não para dominar, para governar. Quando ele admite que é rei, ele diz para Pilatos, por exemplo, que o reino dele não é desse mundo. Quando Pedro quis resolver o problema ali, né, quando Jesus estava sendo preso. Quando Pedro quis resolver na base da violência e das armas, Jesus virou para ele e mandou ele guardar a espada dele, que ele ia beber o cálice que o Pai havia lhe dado. Né? Ele deixa o mandamento do amor, ele diz, amai-vos.
E nós não temos ali também uma teologia da prosperidade. Ele diz, por exemplo, que o filho do homem, que ele não tem onde reclinar a cabeça, que quem vai segui-lo deve pegar sua cruz e caminhar com ele. Ele diz que é para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando ele diz isso, ele deixa claro que César não é Deus e Deus não é César, né? Isso é muito importante, porque os Césares, os imperadores, eles queriam se fazer de deuses, eles queriam, muito deles, ser adorados. E até hoje nós temos, em muitos lugares, candidatos e candidatas, governadores e governadoras, que muitas vezes se acham os representantes de Deus no mundo. E para a doutrina católica não tem isso, não existe isso. César é César, Deus é Deus. Separa as coisas. Então, um dado interessante, né? Em relação aí à notícia de salvação, é uma notícia integral, é uma salvação integral. O compêndio da doutrina social da igreja, no seu número 1, diz que Deus salva todas as pessoas e cada pessoa na sua totalidade. Ele não salva as pessoas só pela metade. Ele não veio só para salvar a alma das pessoas, ele veio para salvá-las como um todo, para salvá-las integralmente. Então, é uma salvação integral. Tem um profundo critério ético na pregação de Jesus, porque ele diz assim: tudo que você deseja que os outros façam a você, faça você também. Isso está lá em Mateus 7,12. O que você quer que te façam, faça você também. Isso é um critério ético. O que você não quer que façam a você, não faça você também aos outros. E tem um critério político, porque ele vai dizer, todas as vezes que vocês cuidam de algum dos pequeninos, dando água a quem tem sede, pão a quem tem fome, visita aos presos, visita os doentes. Toda vez que você faz isso a alguém, é a mim que você faz. Isso tem um critério político importante. Ele muda a pirâmide social, né? Se a gente pegar o Sermão do Monte, que está em Mateus, dos capítulos 5 até o capítulo 7, nós vamos vendo Jesus ali exaltando os pequeninos, os humildes, os pacificadores, os pacíficos, os mansos, as pessoas mais excluídas da sociedade, Jesus coloca como as maiores. E vemos em Jesus também uma absoluta igualdade das pessoas, né? Nós vemos ali ele reafirmando que nós somos imago Dei, né? Que nós somos seres à imagem de Deus, que somos filhos de Deus, nós somos feitos filhos de Deus justamente por causa dele. Somos filhos no Filho. Todos e todas, igualmente, são filhos e filhas de Deus. Portanto, nossos irmãos e nossas irmãs. Igualmente, com a mesma dignidade ontológica no mais profundo do seu ser. Isso é um dado importante, né? Essa é uma novidade cristã que nos ilumina na nossa caminhada daqui para frente. Então, nós temos 3 tópicos importantes para vermos, então, a partir de agora, gente. Nós vamos ver agora um pouco política e doutrina social da igreja. O que a igreja fala sobre política? Depois, economia e doutrina social da igreja. O que a igreja fala um pouco sobre economia? E depois, opção partidária e doutrina social da igreja. O que a igreja fala sobre a questão da opção partidária? São os 3 pontos ali da nossa aula, do tema da nossa aula. Quero trazer algumas citações iluminadoras aqui também, então, sobre política. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica. A sociedade é indispensável à realização da vocação humana. Nós somos seres sociais, nós somos seres políticos. Você que está se colocando à disposição de uma comunidade como candidato, como candidata, está assumindo uma dimensão específica da nossa politicidade, que é a candidatura, né? A política aí do serviço,
Algumas pessoas utilizam a expressão política de carreira ou a política partidária. Mas a política e o político não é só a pessoa que se candidata. Aquele que não é candidato também é político, também é um ser político. Né? Na aula passada nós refletimos muito bem isso. Política vem de polis, cidade. Todos aqueles que vivem, então, em comunhão, em sociedade, são seres políticos. E essa sociabilidade, essa politicidade é fundamental, é indispensável para a nossa realização humana, reconhece a Igreja. A Constituição Gaudium et Spes também afirma isso, ela fala da natureza social do homem. Que essa natureza social do homem torna claro que o progresso da pessoa humana, o desenvolvimento da própria sociedade estão em mútua dependência. O ser humano, para se desenvolver bem, ele precisa do bom desenvolvimento da sociedade. E a sociedade, para se desenvolver bem, ela precisa de boas pessoas conduzindo-a. Porque a sociedade, ela é uma realidade abstrata, gente. Se vocês tirarem todas as pessoas da sociedade, não resta a sociedade sem pessoa. Não existe sociedade sem pessoas. Se você tira todas as pessoas da sociedade, não sobra nada. Mas o ser humano precisa dessa vida social. Com efeito, a pessoa humana, uma vez que por sua natureza necessita absolutamente da vida social, olha a Igreja ensinando, a pessoa necessita da vida social, essa pessoa é o princípio, o sujeito e o fim de todas as instituições sociais. Não é a pessoa que deve servir à política, é a política que serve à pessoa. Não é a pessoa que deve ser serva da economia, a economia que deve servir à pessoa. E por aí vai. Não sendo, então, a vida social algo de acrescentado ao ser humano, vocês pegaram a importância dessa afirmativa? A Igreja está afirmando claramente que a vida social não é algo acrescentado a nós. A vida social é algo inerente a nós, é algo que faz parte da nossa natureza. Então, por exemplo, a pessoa que fala assim, que gosta de fé, mas não gosta de política, e diz assim, eu não gosto de política, não me envolvo com isso. Ela não entendeu que, na verdade, ela gostando ou não de política, ela é uma pessoa política. Ela é um ser social. Isso não é um acréscimo ao ser humano, isso é algo inerente a nós. Então, não sendo a vida social algo de acrescentado ao ser humano, esse ser humano, então, ele cresce segundo todas as suas qualidades e se torna capaz de responder à própria vocação, graças justamente a esse contato com os demais. É no contato com os outros que eu e você crescemos como seres humanos, desenvolvemos nossas qualidades, correspondemos à nossa própria vocação humana. No mútuo serviço, no diálogo com as pessoas. Então, a vida política ela é fundamental para a nossa realização humana, ensina a Igreja. O compêndio da doutrina social da Igreja também afirma: a pessoa humana é, então, o fundamento e o fim da comunidade política. Ou seja, a comunidade política nasce da natureza da pessoa humana, da minha e da sua natureza. É a comunidade política que vem de nós e não o contrário. A comunidade política ela vem da pessoa e ela volta-se à pessoa. O seu fim, a sua finalidade, seu objetivo é servir à pessoa humana na sua plena dignidade, na sua plena realização. Então, a pessoa é o fundamento e o fim da comunidade política. Lembra dessa noção, né? Nós temos aí uma justa hierarquia. Você tem a pessoa primeiro, depois a sociedade civil, depois o Estado, também às vezes aí entendido como comunidade política, ou organismo político, né, e tal. Então, alguns destaques aí a partir dessas citações.
sobre a realidade política na doutrina social da Igreja, e a DSI, Doutrina Social da Igreja. Então, percebam que há ali justas hierarquias, certo? Essas hierarquias, olha, nós temos então primeiro a pessoa, depois a sociedade, depois o Estado. Da mesma forma, nós temos primeiro os bens espirituais, depois os bens materiais. Ensina a doutrina social da Igreja que os bens espirituais eles devem se sobrepor. Por isso que o Estado, a política, o vereador eleito, o prefeito, a prefeita, ele tem que levar em consideração não só o bem material dos seus munícipes, mas também os bens espirituais, culturais, o respeito pela liberdade religiosa, não impor uma religião. Você pode ser um candidato católico, mas você não vai impor o catolicismo com o seu mandato. Mas você também vai trabalhar, porque se caso houver alguma coisa que impeça a plena vivência do catolicismo nas pessoas, você vai intervir. Tem que trabalhar pela liberdade religiosa, dentre tantas outras coisas. Então, há aí uma justa hierarquia, cuidar dos bens espirituais é a formação integral do sujeito. Você tem também uma hierarquia entre a lei eterna, a lei divina, a lei natural e a lei positiva. De maneira especial, você que é candidato e candidata a vereador, vereadora, ao legislativo, você vai ser responsável pela elaboração de leis. E as leis que você vai elaborar, os projetos de lei que você vai propor, as propostas que você vai fazer, elas estão nesse campo ali último, que é o campo da lei positiva. Então, todas as vezes que você for pensar em elaborar um projeto de lei, pensa em que medida essa lei positiva que você está pensando em propor, ela é coerente, ela concorda, ela respeita, ela não fere a lei natural e nem a lei eterna e a lei divina. Então, isso é um dado, isso é uma hierarquia importante a levar em consideração. A igreja sempre vai se posicionar contrária a uma lei positiva quando ela vai afrontar a lei natural ou o mandamento divino e por aí vai. Então, percebem, essas justas hierarquias elas são importantes. E você tem também uma justa hierarquia, uma diferença importante de se fazer entre a autoridade divina e a autoridade política. O político é uma autoridade? É. Mas ele não é e nem sequer passa perto de ser uma autoridade divina. Inquestionável. Eu sei que essas coisas às vezes são óbvias demais, mas infelizmente às vezes a gente tem vivido num país que essas coisas óbvias elas precisam ser ditas de maneira muito clara. Né? Então, separar bem. César é César, Deus é Deus, né? Não nos esqueçamos. Então, isso é um destaque importante. Outra coisa, para a doutrina social da igreja, vocês viram que está aparecendo toda hora aqui um termo, que é o termo pessoa. Para a doutrina social da igreja, nós não somos só um indivíduo, uma parte isolada. Nós somos uma pessoa. Nós não somos uma parte isolada. Nós somos um todo. Cada sujeito é um todo. Ele não é só uma parte. Então, ele jamais pode ser esmagado em nome do todo, em nome da comunidade, em nome da sociedade. A pessoa, ela é plena e deve ser respeitada na sua plenitude, na sua integralidade. E as nossas políticas públicas devem trabalhar para promover essa dignidade integral da pessoa, da nossa condição de pessoas. Nesse sentido, assim como nós não somos um indivíduo, mas uma pessoa, nós também juntos não formamos uma mera massa, mas um povo.
O povo, segundo a doutrina social da igreja, olha aí, você tem até os números aí para depois você conferir. O povo é um conjunto de pessoas. Cada pessoa que é um todo. O povo, portanto, é um conjunto de pessoas que continua sendo pessoa o tempo todo, a vida toda, mesmo quando ela faz parte de um grupo maior. Então, jamais um povo ele pode ser massificado, ele pode ser usado, ele pode ser submetido, jamais ele pode ser controlado, desrespeitado pela autoridade política. Porque a autoridade política existe a serviço do povo, e não o contrário. Então, nós não somos uma massa, uma coisa sem identidade, nós somos um povo. E um povo ele é constituído de pessoas. Todos nós mantemos a nossa integralidade de pessoas enquanto nos formamos como um povo. Ninguém perde um pedacinho sequer de si enquanto é povo. Mas na massa, quando é mera massa, você tem aí um profundo desrespeito. Você massifica, você manipula. Nós não somos uma massa manipulável que você sova, você manipula. Nós somos um povo, portanto, operante, crítico, autônomo. Mais alguns destaques aí em relação à política. A doutrina social da igreja reconhece a necessidade da autoridade política. Isso é um ponto importante em relação aí à vida política, segundo a doutrina social. A igreja reconhece a necessidade de existir autoridade política, da gente partilhar nossas responsabilidades sociais. Então, a necessidade de existir alguém que toma a frente, que coordene, né, alguém que vai ser aí vereador, vereadora, prefeito, prefeita, e por aí vai. A igreja entende que a autoridade política ela é uma necessidade, é importante isso acontecer, porque assim você partilha responsabilidades, né, e todo mundo participa da construção da realidade social. Então, a autoridade política é fundamental existir. Okay? De alguma forma, por exemplo, aqui na nossa aula há uma autoridade política. Né? O professor que está ministrando a aula, de alguma forma, ele é a autoridade política da aula. Porque a aula é uma realidade política, né, gente? Vocês entendem isso, né? A aula é uma realidade política, que é um encontro de pessoas, a gente forma uma comunidade, existem regras, né? Você tem aí uma organização, você tem um tempo, você tem um conteúdo. A gente tem aqui uma organização política. Então, existem papéis políticos aqui. Você tem o professor, que é uma autoridade ali na condução, você tem os alunos, os estudantes, as alunas, que também exercem o seu papel, eles intervêm, eles participam, eles acompanham. Você tem uma equipe que coordena. Então, a necessidade de uma autoridade para organizar as coisas, ela é fundamental. Mas isso não significa que um governo eleito seja ele mesmo escolhido por Deus. Não podemos confundir essas coisas. Uma coisa é a necessidade de autoridade política. Outra coisa é a autoridade política que foi eleita. A gente não pode jamais, para a doutrina social da igreja, dizer que o fulano ou a fulana foi eleito pela vontade de Deus, que ele é agora um escolhido, uma escolhida de Deus, lá na Câmara dos Vereadores, no Paço Municipal, na Prefeitura. Não. Ele foi uma escolha do povo, da maioria do povo. Ele tem uma autoridade política, ele exerce momentaneamente uma autoridade política de destaque, mas essa autoridade política ela está limitada pela moralidade, enfim, por um monte de coisas, pela lei natural, pela lei, ele tem um monte de limite. Não é porque ele é uma autoridade política que agora ele é o braço de Deus no município. Não, senhor e não, senhora.
Então, uma coisa para a doutrina social da igreja é a autoridade política, a necessidade de haver autoridade política, e outra coisa é a autoridade política que foi eleita, o governante, a governadora, o sujeito, a sujeita ali que foi eleita. Não confundir as duas coisas. Se você ganhar, você vai ser o braço de Deus, você vai ser o escolhido, a escolhida de Deus no seu município, na sua cidade, você pode até achar, mas para a igreja não. Você é um cristão que se colocou à disposição da comunidade para exercer aquele cargo. Você não é o próprio Jesus Cristo no cargo. Então, essa é uma questão importante também. Outra coisa, a doutrina social da igreja, ela também não define qual regime político é o melhor. Se tem que ser monarquia, se tem que ser democracia. Ela não define, ela não vai dizer. Esses modelos, eles nascem da decisão do próprio povo. Se é presidencialista, se é parlamentarista, quem decide é o povo. A doutrina social da igreja, ela não assume um regime político especificamente. Mas ela tem especial apreço pela democracia. Isso está aí nos números 395 e 406 do compêndio, e no número 46 da Centésimos Anos, do Papa São João Paulo II. Ela tem um especial apreço pela democracia. O Papa São João Paulo II que utilizou essa expressão, especial apreço, especial carinho. Ela aprecia especialmente a democracia. Ela reconhece que a democracia tem seus limites. Ela vai dizer, olha, se a democracia ela não é bem cuidada, se o povo não é bem preparado para viver democraticamente, nós temos aí limites sérios, como o relativismo ético, a democracia pode cair num relativismo ético, né? Achar que tanto qualquer coisa que a maioria decidir, porque a maioria decidiu, pronto, acabou, é bom e é o melhor. Né? Às vezes é só a maioria livra o sujeito de fazer uma reflexão ética mais profunda. Ela vai dizer, isso pode ser um problema. Então, né, essa imposição da maioria, a igreja vai dizer, o consenso da maioria não é suficiente para definir o que é justo ou não. A gente tem que refletir a essência da justiça mesmo daquela lei que você está pensando de propor, se ela é justa essencialmente mesmo, não porque a maioria definiu. A democracia ela pode ter uma certa miopia, né, em relação a valores transcendentes, eternos, materiais. Ela tem um limite que ela pode confundir a laicidade com laicismo. Vocês sabem qual é a diferença de laicidade com laicismo, né? Nosso Estado é um Estado laico. A laicidade é algo importante. A igreja apoia a laicidade, que é a separação, né, ou a distinção entre o que é estatal, político, né, laico, e o que é religioso. Essa distinção do Estado e da religião. Isso é laicidade. Outra coisa é o laicismo, que é você transformar essa distinção entre Estado e religião em oposição, em completa separação. E aí o sujeito dizer, olha, a igreja não tem que se meter em nada que é político, ela não tem que dar a opinião dela, o que os candidatos ou o que já os eleitos estão propondo, a igreja não pode intervir porque o Estado é laico. Não, isso é laicismo. Porque a igreja também é um órgão intermédio da sociedade. Então, ela pode e deve participar da construção da sociedade. O sujeito ele é religioso, ele é católico, por exemplo, mas ele também é cidadão. E a sua fé influencia na forma como ele é um cidadão no mundo. Então, ele participa da vida cidadã, ele participa da cidadania também junto com a sua fé. Ele não pode separar, ele é cristão dentro da igreja e fora da igreja ele não é cristão e apoiar o que não é cristão, entende? Então, a laicidade é bom.
que é a distinção entre o Estado e a religião. Cada um tem a sua autonomia. Agora, o laicismo é quando essa distinção se transforma em oposição, em separação. Tanto o sujeito religioso vai dizer que a igreja não tem que falar com política, meter com política, quanto o sujeito do Estado vai dizer que a igreja também, né, e vice-versa. Os dois, né, isso é um laicismo. Você tem um limite também da democracia, que pode ser o excesso de burocracia, às vezes as coisas são muito difíceis, até você conseguir chegar, resolver o seu problema. Às vezes você tem ali uma elefantíase do Estado, né, um termo que o compêndio utiliza. Ele se torna, às vezes, muito complexo, burocrático. Isso pode enfraquecer as instituições sociais, a participação do povo, as instituições fiscais, a responsabilidade do povo, né? É muito burocrático, porque numa democracia o povo tem que participar, tem que acompanhar o tempo todo. Acompanhar as notícias, ver o que está acontecendo, ir nas reuniões da Câmara, participar de audiências públicas, ver o que está saindo no diário oficial do município, do estado, da nação, mas o povo nem sempre dá conta, porque acha tudo isso muito marcado de burocracia, é tudo muito complexo. Isso pode causar um certo enfraquecimento, porque aí o povo não participa tão efetivamente, e aí a democracia ela pode se degenerar em demagogia. Aí um grupinho só começa a conduzir o resto do povo, manipular as consciências. Aí você tem uma demagogia. Gogia aí do agós, né? É o conduzir, e o demar aí vem de demos, o povo. Então, demagogia é quando um grupo pequeno conduz o povo, manipula o povo. Porque por conta da burocracia do Estado, o povo não dá conta de acompanhar e cai em qualquer palavra e tal. Então, isso são limites da democracia. Mas a igreja tem um especial apreço porque ela também reconhece algumas vantagens da democracia, que é o que está aí também marcado. Algumas vantagens da democracia, como, por exemplo, a participação dos cidadãos nas decisões políticas. Cidadão que pode participar escolhendo, né, com o seu voto, quem que ele prefere, quem ele quer que esteja ali o representando até certo ponto, porque nós passamos uma representação para o candidato eleito, mas não é jamais uma representação absoluta. Se o candidato eleito ele não segue a regra do jogo democrático, ele pode ser destituído do cargo. Então, isso é um pressuposto importante da democracia, né? Que é o povo poder participar escolhendo, mas também controlando e exigindo a substituição do candidato, da candidata que foi eleito, caso não esteja ali a contento e você tenha questões ali problemáticas bastante sérias ali para, né, no mandato dele. Não é qualquer insatisfação que destitui ninguém de cargo, né? Uma insatisfação do povo, mas a repetição constante de atos ilícitos, né, irresponsabilidades, falta de decoro e por aí vai, isso pode trazer bastante problemas. Bastante problemas. Você tem a democracia também a vantagem, né, então, daí das eleições livres e diretas, o limite temporal do mandato. Tem um filósofo político, se eu não me engano, é Bertolt Brecht, que dizia assim: você precisa trocar os candidatos periodicamente pelas mesmas razões que você precisa trocar as fraldas das crianças. Quem tem ouvidos ouça, quem entender, entendeu, né? Quem entendeu, entendeu. Precisamos trocar os políticos eleitos com uma certa frequência pela mesma razão que devemos trocar as fraldas das crianças. Então você tem, isso é uma vantagem da democracia, que é a troca, né, o limite temporal dos mandatos. Silvana, eu vou deixar a participação dos colegas para o final, tá? Você chegou depois, vi que sua mãozinha está levantada, mas no final da aula, depois que eu terminar a exposição, eu vou passar a palavra para os colegas. Tá? Obrigado. Então, a limitação temporal do mandato, a alternância de poder,
o bem comum como critério né, da regulação, o bem comum que deve ser, aí, de fato, né, o bem procurado. O candidato ele existe para um bem comum e não para o seu bem privado, o bem da sua família, o bem do seu grupo. E isso é um dado importante, gente, porque, veja só, já adianta um assunto aqui. O candidato eleito, ele é eleito tendo em vista o bem comum e não o bem do seu grupo privado. Portanto, escutem bem, não existe na Igreja Católica bancada católica, tá? Você até tem alguns religiosos que às vezes gostam, né? Você tem a bancada evangélica, se os evangélicos gostam de ter bancada, ok. Mas a Igreja Católica não tem isso. Não existe bancada católica. Tá? Isso é fazer proselitismo político, de alguma forma proselitismo quase que religioso também. Você tem algumas afinidades eletivas ali, às vezes são grupos que nem se dão muito bem ali, fazem conchavos para destruir outros. Então, o bem comum, a primazia do bem comum, dos direitos da pessoa, a divisão dos poderes, que é um importante instrumento, como dizia o filósofo Montesquieu, para colocar freio às arbitrariedades dos mandatários, dos eleitos. Você tem na democracia, isso é uma vantagem, segundo a igreja, né? O respeito ao contraditório, às opiniões diferentes. A política ela se faz de maneira muito especial no parlamento, né? Parlamento que vem do termo parlare, que é falar. Então, é o espaço de falar, o espaço de argumentar, de visões diferentes, então, serem postas ali em diálogo, debater, para tentar encontrar aquilo que vai ser minimamente o melhor para a comunidade como um todo. Né? Bancada católica foram criadas, né, são às vezes criadas, por desconhecimento daqueles que se dizem católicos na política, mas a Igreja Católica não tem bancada católica. Ninguém é representante da Igreja Católica no Senado, na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores. Ninguém é representante da Igreja Católica em lugar nenhum da política. Nós vamos chegar nisso mais à frente, gente. Mas não tem essa questão, porque se você tem uma bancada católica, pressupõe então que aquela bancada tem o apoio da Igreja Católica, representa a Igreja Católica, e a Igreja Católica ela não admite isso. Né? Você pode ser um candidato católico, mas você não é um candidato da Igreja Católica. Essas coisas são diferentes. Você é um candidato católico, uma candidata católica. O seu catolicismo te inspira a se colocar à disposição da vida política, partidária. Então, isso é uma coisa. Agora, isso não significa que você é o candidato que representa a igreja, que representa teu bispo, teu padre, que vai falar em nome da igreja lá no parlamento. Não, senhor e não, senhora. Não existe, então, bancada católica e nem candidato da Igreja Católica. Essa questão. A gente vai voltar a isso mais à frente. Uma vantagem também da democracia, segundo a Igreja, é o poder visto como serviço. Não poder como algo absoluto, poder. Quanto mais poder se tem, mais se deve servir. O poder que é serviço. Assim foi Jesus, né? Eu vim para servir, não para dominar. Poder não é domínio, poder é serviço. Não é poder como dominação, é poder como serviço. Outra vantagem da democracia é a obrigatoriedade de prestação periódica de contas, de informações. Por isso, por exemplo, notícias falsas são um verdadeiro câncer para a democracia. Porque é um direito democrático o acesso à informação. Se o político ou o candidato, a candidata, começa a difundir notícias falsas, primeiro que ele está
indo contra a um valor supremo da doutrina social da igreja, que é o valor da verdade. Se você defende a verdade, mas não está nem aí para notícias falsas, você caiu em contradição. Porque notícia falsa é mentira. É para manipular. É para fazer jogo demagógico e não democrático. Notícia falsa não é democracia, é demagogia. É um câncer. E uma vantagem, um instrumento importante para a democracia, a prestação de informações, de contas e tal. Então, isso também é um elemento importante para o nosso discernimento. Né? A lei para a doutrina social da igreja, ela é soberana, a lei realmente é muito importante. Mas a lei, olha aqui, hein? A lei ela é soberana, ou seja, a última palavra é a palavra da lei, o que está na Constituição, parará, taté, mas ela não é absoluta, ou seja, a lei ela também pode ser questionada. Tem gente que gosta de usar, por exemplo, aquela expressão assim, lei não existe para ser debatida, questionada. Lei existe para ser obedecida, cumprida. Não, não é bem assim. Porque, como diz Santo Tomás de Aquino, se uma lei é injusta, a coisa mais justa a se fazer é desobedecê-la. Quem constrói as leis positivas? São os candidatos eleitos. E, às vezes, tem leis que são aprovadas por conta de conchavos políticos de interesses privados. Às vezes, são aprovadas nos congressos, nas câmaras, leis injustas. Depois que ela foi aprovada e sancionada, ela é soberana, ela é a última palavra, mas ela não é absoluta. O povo pode propor que essa lei seja transformada, ela seja mudada, ela seja revogada. Então a lei é soberana, mas não é absoluta. E aí tem dois princípios importantes que a igreja traz para nós. Quero que vocês prestem muita atenção nisso. O primeiro princípio é o princípio aí da objeção de consciência. O que ensina a doutrina social da igreja sobre objeção de consciência? Ela vai dizer que ninguém é obrigado em consciência a seguir uma lei positiva contrária às leis moral, natural e eterna. Não é justo obedecer uma lei injusta. Então, objeção de consciência. Né? A questão, não, eu não concordo. Eu percebo problemas nessa lei, eu percebo que ela é injusta por causa disso, disso, disso. Você tem que ter argumento também. Você tem que demonstrar. E você tem que arcar com as consequências da sua objeção de consciência. Mas ela é fundamental. Por exemplo, a consciência de alguém objeta ela de matar a outra. Ela é do exército, o comandante manda ela matar o outro. Ela fala, não, não é certo, não vou. Ela tem o direito de fazer isso. Ela vai ser punida pelo seu comandante? Com certeza vai. Mas ela prefere a punição do seu comandante do que ser punida pela sua própria consciência. Não tem aquela, não existe essa para o cristão católico de dizer, eu fiz o que me mandaram. Se o que te mandaram fazer é errado, você tem a obrigação de consciência de não fazer o que te mandaram. Então, objeção de consciência, isso é um dado importante. Por exemplo, os partidos políticos, eles precisam respeitar a objeção de consciência no seu próprio interior. Vou dar um exemplo. Às vezes os partidos, você tem ali um projeto de lei, alguma coisa para ser votado, o partido ele vai orientar a sua bancada em relação àquela lei, se o voto se os membros do partido devem votar favorável ou desfavorável, sim ou não, para uma determinada lei que está em votação, em regime de votação, ou que vai entrar em regime de votação. Né? Geralmente você tem a orientação da bancada antes de entrar o regime de votação.
Em determinados partidos, eles não respeitam, por exemplo, se o candidato, ou se o político ali, Ó, Jair, e as giram para quê mesmo? ele não seguir se porventura ele não seguir a orientação do partido e votar diferente do que o partido orientou, às vezes ele é punido, ele pode ser, às vezes, até expulso do partido. Mas é preciso haver, no interior do próprio partido, uma estrutura democrática, o respeito à objeção de consciência. Então, de repente, se você tem ali, né, a tua fé diz que determinada coisa não pode, por exemplo, para a fé cristã católica não pode pena de morte. De repente, alguém ali do seu partido resolve propor um projeto de lei que vai permitir pena de morte, sei lá, no país. Só um exemplo hipotético. E o partido orienta a votar, todos os membros do partido votar favorável à aprovação da lei da pena de morte. Mas você pertence àquele partido e é católico, e sabe que a Igreja Católica é contrária à pena de morte. Então, é seu dever de consciência não seguir a orientação do partido e votar contra. Isso é objeção de consciência. Uma questão. Então, os próprios partidos, né? Sempre levar isso em consideração. O outro direito, em relação à lei, é o direito de resistência. Ninguém deve apoiar prescrições que afrontam os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa, da natureza e do Evangelho. E o catecismo, o compêndio vai dizer, sempre na primazia da resistência pacífica. Ela deve ser sempre a forma primeira, a que deve-se mais insistir. Né? A resistência não pacífica ela é uma resposta muito extrema. Você tem um aparelho democrático que funciona no seu país, né? A resistência não pacífica ela não é bem vista, ela pode ser, inclusive, criminalizada, né? Constitucionalmente. Outra coisa, sobre as penas e prisões, o que a doutrina social da Igreja diz? Por exemplo, as penas e prisões devem ser completas, ou seja, elas devem reprimir, reparar, defender e corrigir. Por exemplo, então, para a Igreja Católica, lá Mateus 25, Jesus diz isso, né? Eu estive preso e foste me visitar. Para nós católicos, a prisão não pode ser um lugar de tortura, de completo sofrimento do preso, da pessoa em situação de reclusão. Porque não pode ser apenas um lugar de reprimir o crime, tem que ser também um lugar de corrigi-lo, de reparar, defender a sociedade, mas também cuidar da pessoa humana que foi presa. O preso, por mais cruel que tenha sido o crime dele, ele continua sendo pessoa humana. Ele não perde a sua dignidade de pessoa humana, mesmo que ele tenha cometido os crimes mais horríveis. Isso está no número 2267 do Catecismo da Igreja, com reescrito desse número, né, de 2018 para cá. Então, isso é importante. A igreja ela tem uma pastoral prisional ou carcerária, ou para pessoas em reclusão. Essas pessoas elas precisam ser pastoreadas. A pessoa, então, nessa situação, ela precisa ser também cuidada, evangelizada, pastoreada. Isso é um dado importante. Então, se você ganhar, você for aí eleito vereador, vereadora, prefeito, prefeita, fique muito atento, tá? As falas, as questões, as propostas em relação às prisões, aos presídios das cidades, às penitenciárias. Pense em projetos para humanizar aquele espaço, para que as pessoas que por alguma razão vão para lá, quem sabe elas saiam de lá melhor. Isso é um desafio imenso para a sociedade. É um desafio imenso, porque a sociedade, de maneira geral, ela quer que
as prisões sejam depósitos de pessoas que não prestam. Mas para a Igreja Católica, não. As prisões são lugares de pessoas e que sempre vão prestar, sempre vão ter diante dos olhos de Deus uma chance. Um cristão católico não deseja a prisão, a tortura, o sofrimento, o completo esquecimento e abandono do preso, da pessoa presa. Torturas. Compêndio número 404, o completo repúdio a essa prática. Prática da tortura. Não faz o mínimo sentido para a igreja. Inclusive, usar tortura independente da finalidade. Fazer a tortura, por exemplo, o sujeito confessar um crime, dizer onde está um comparsa ou coisa. Tortura, completo repúdio também. E a pena de morte, em relação a esse tema importante, a igreja sempre vem amadurecendo, né? E ela passou de uma ampla aversão à pena de morte, conforme está no número 405 do compêndio, a uma completa inadmissibilidade da pena de morte, conforme está no número 2267 do Catecismo. Então, a igreja ela é contra a pena de morte. Sabe por quê, gente? Porque ela foi percebendo com o passar do tempo que era uma contradição ela dizer que é favorável à vida, desde a concepção até a morte natural, e defender a pena de morte. Porque quem morre por pena de morte, seja lá como for, na cadeira elétrica, na injeção letal, naquele oxigênio que mata, né, naquele ar que mata, que é falta de oxigênio, né? Quem morre dessas formas tem uma morte natural? Não. Isso não é uma morte natural. Não foi um processo natural da vida a pessoa faleceu. Isso é uma morte não natural, ela é uma morte imposta. Então a igreja ela é favorável à vida desde a concepção no ventre da mãe, por isso ela é contra o aborto. E ela é também contrária à pena de morte, ela é contrária à miséria, ela é contrária a tudo isso que afronta a dignidade da vida. Sabe por que a igreja é contra a pena de morte? Por que a igreja é contra o aborto? Porque o aborto é uma pena de morte. E, de alguma forma, a pena de morte, para quem já nasceu, é também uma forma de aborto. É uma forma de jogar para fora do ventre da sociedade aquele indivíduo que supostamente a gente acha que não presta, que não deve viver no meio da gente. Então não dá para ser contra o aborto e ser a favor da pena de morte. A igreja não fica só com uma parte da doutrina, tem que assumir ela por completo. É igualmente digna a vida da criança no ventre da mãe, quanto a vida que nasceu, que já está fora do ventre da mãe. Seja ela criança, adulta ou idosa. No número 101 da Gaudete et Exsultate, a exortação do Papa Francisco sobre a santidade no mundo de hoje, ele afirma isso claramente. Não dá para ser a favor da vida no ventre, mas ser contrário à vida que está fora do ventre. Nós não escolhemos vida para defender. Toda vida é digna de ser defendida o tempo todo. Então, em questão política, não cabe aos pastores intervir diretamente na construção política, na organização da vida social. Essa tarefa faz parte da vocação dos fiéis leigos, que agem por própria iniciativa. Vocês viram? Fiel leigo age por própria iniciativa. Ele não age em nome de algum pastor da igreja. Você não age em nome da igreja, você age em teu próprio nome. Você não é um representante da igreja. Você não é um candidato da igreja, que a gente estava falando.
A ação social pode implicar uma pluralidade de caminhos, então saber que a tua visão não é a única, né, de caminhos concretos, terá sempre em vista o bem comum e se conformará com a mensagem evangélica e com a doutrina da igreja. Cabe aos fiéis leigos, a nós, animar as realidades temporais com zelo cristão e comportar-se como artesãos da paz e da justiça. Entendo eu que é um pouco isso que vocês estão buscando ao se colocarem como candidatos e candidatas, né? O outro ponto da nossa aula é em relação à economia, avançando aí um pouquinho mais. Então, passando do tópico da política agora para o tópico da economia. O que diz o Catecismo da Igreja? Que a regulação da economia exclusivamente por meio do planejamento centralizado perverte na base os vínculos sociais. Sua regulação unicamente pela lei do mercado vai contra a justiça social, pois há muitas necessidades humanas que não podem ser atendidas pelo mercado. A política não pode ser refém da economia e a economia não pode ser refém da mercadologia. É preciso preconizar uma regulamentação racional do mercado e das iniciativas econômicas, de acordo com uma justa hierarquia de valores e em vista do bem comum. Gaudium et Spes afirma também o seguinte: o ser humano é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida econômico-social. É a economia para o ser humano e não o contrário. É a economia que serve o ser humano e não o contrário. Os responsáveis pelas empresas, eles têm perante a sociedade a responsabilidade econômica e ecológica por suas operações. Eles têm o dever de considerar o bem das pessoas e não apenas o aumento dos lucros. Olha que afirmativa forte, né? Considerar o bem das pessoas e não apenas o aumento dos lucros. E depois complementa: o acordo das partes entre empregador e empregado não é suficiente para justificar moralmente o montante do salário. Não é só um mero acordo. O patrão e o empregado decidem ali o salário do empregado. Isso não depende só de um acordo entre os dois. Então, alguns destaques aí em relação à realidade da economia na doutrina social. Primeiro, então, lembrarmos da relação entre economia e moral. Para a doutrina social da Igreja, economia e moral são coisas distintas, mas não são coisas separáveis. São distintas, não inseparáveis. Não se pode, inclusive, separar a economia da moralidade, porque senão ela pode se transformar realmente numa economia imoral. Então, a atividade econômica ela deve ter em vista promover a vocação integral da pessoa e da sociedade. Lembra o que disse ali a Gaudium et Spes, porque o ser humano é o autor, o centro e o fim da vida econômica. Não podemos separar economia e moralidade. A economia ela tem uma tarefa parcial. Não é a economia que vai salvar toda a realidade política. Por isso que a política não pode ser refém da economia. A economia ela tem uma tarefa parcial, que é de produzir, distribuir e gerar consumo de bens materiais e de serviços, procurando equilibrar uma estrutura social mais justa. Mas ela tem uma tarefa parcial, né, nesse processo. Ela não conduz a política toda, vocês percebem? Ela produz, ela precisa ter sua produção regulamentada politicamente. Ela distribui, você precisa fazer uma regulamentação dessa distribuição para não ser uma distribuição tão desigual quanto tem sido a nossa economia. Então você tem aí essa relação entre política e economia e a parcialidade, a tarefa parcial da economia. Então, economia e política, a política não pode ser refém da economia. Por exemplo, às vezes um político, um governante, uma governante, uma coisinha que ele fala, você já vê a reação do mercado, né? Porque a pessoa falou alguma coisa, o dólar sobe. Especulação financeira, bolsa de valor, cai ou sobe. Como que a política está refém da economia, das leis do mercado, dos empresários?
dos grandes lobbies empresariais. Isso é um problema, porque aí o político fica refém. Se ele vai trabalhar para o bem comum, se ele vai trabalhar para o povo, a economia reage, ela reage ruim, ela reage mal, muitas vezes. Então, isso é uma questão aí sempre a se pensar, a trabalhar por atuações, políticas públicas que fortaleçam aí a autonomia da política em relação à economia, né, e o quanto ela é, na verdade, preponderante em relação à economia. Sobre o desenvolvimento, o que ensina a doutrina social da igreja? Que o desenvolvimento ele precisa ser integral e solidário. O desenvolvimento ele não pode se reduzir só ao desenvolvimento quantitativo, ele também tem que ser um desenvolvimento qualitativo, a qualidade do que se tem acesso. Não só a quantidade de coisas produzidas, mas são produzidas com que qualidade? Não só a qualidade do produto final que é oferecido ao povo, mas a qualidade do próprio processo produtivo. O trabalhador e a trabalhadora que produz o produto, como que ele é respeitado no seu trabalho? Como que os produtos são produzidos? Como que a natureza ela é respeitada, a casa comum, ela é respeitada no processo de produção. Tudo isso tem a ver com desenvolvimento integral. Se você pensa no desenvolvimento só quantitativo, você passa por cima de tudo e de todos para ter quantidade. Ainda que isso custe a qualidade de vida da pessoa trabalhadora. Então, a economia e o seu desenvolvimento devem ter uma lógica antropológica e não mercadológica. É antropológica, é o ser humano no centro e não o mercado. A economia não trabalha para o mercado, ela trabalha para o ser humano, para a pessoa humana. E deve envolver todas as pessoas e cada pessoa no seu todo. A relação entre empresa, mercado e livre criatividade são reconhecidas pela doutrina social. A doutrina social entende que são importantes a empresa, o mercado, a livre criatividade. Mas a doutrina social da igreja tem ressalvas, ela não coloca uma confiança completa nessas instâncias. Elas são apenas algumas das instâncias da realidade. Para bem funcionar, a empresa, o mercado e a livre criatividade precisam ser muito bem limitadas moralmente e lembrarem que suas atividades têm uma profunda função social, o bem comum. Como dizia São João Paulo II, sobre toda a propriedade privada pesa uma hipoteca social. Elas devem existir e trabalhar tendo em vista o bem comum, o bem das pessoas e não somente o aumento dos lucros. Lembra uma citação que a gente viu ali para trás, né? O lucro. E aí entra então a questão do lucro. O lucro pode ou não pode? Pode. O lucro ele é sinal, de alguma forma, até um certo ponto, o lucro ele é sinal da saúde da empresa. Mas o lucro, para ser legítimo, ele jamais deve acontecer à custa das pessoas. Segundo a doutrina social da igreja, a grande riqueza de uma empresa é a pessoa que trabalha. As pessoas que são o maior patrimônio da empresa. Então, o lucro ele deve ter sempre uma limitação moral. Às vezes, as finanças da empresa vão muito bem, mas a realidade laboral dos trabalhadores, a dignidade deles não vai, o salário deles e delas. Isso aí precisa equilibrar. Porque senão, quanto mais exploração do povo e aumento do lucro, você tem um desequilíbrio nessa balança que é absolutamente grave e injusto. Olha o que diz o catecismo da igreja. O justo salário é fruto legítimo do trabalho. Recusá-lo ou retê-lo pode constituir uma grave injustiça. O acordo das partes não é suficiente para justificar moralmente o montante do salário.
Então, o salário ele é fundamental. E o que a igreja entende por justo salário? Não é só o salário de fome, que dá para você pagar só aquelas contas mínimas, né, básicas do mês e depois não ter mais nada. O justo salário ele deve ser suficiente para você pagar as contas básicas, a alimentação fundamental, e também ele ainda deve ter condições de investir no lazer da família, na formação dos membros, na educação das crianças, na formação desses membros dessa família, o acesso à cultura. O justo salário não é só para manter o sujeito ali só naquela continha básica, não, e depois o salário, ele cai, nem esquenta a carteira, né, como diz o povo, né? Então, tem essa questão aí. A usura é condenada. A usura é o empréstimo de dinheiro a juros, né, os juros altos das parcelas, dos financiamentos, né, você ganhar dinheiro à custa do sofrimento alheio, da miséria alheia, sabe? A usura ela é condenada. A igreja, inclusive, ela usa uma expressão forte. A igreja vê na usura um homicídio indireto. Isso está no número 2269 do Catecismo. Se aproveitar da miséria do outro, do sofrimento do outro. Portanto, agir com agiotagem é condenado pela igreja. Você ganhou um dinheirinho a mais, aí você corre atrás de um sujeito apavorado aí para você emprestar o dinheiro para ele para ganhar juros em cima. A pessoa já está passando dificuldade, você ainda quer ganhar dinheiro em cima da dificuldade dela. Isso é um homicídio. Isso é uma forma de matar o outro. É o que ensina a igreja. É grave isso, gente. Então, se caso você for eleito, eleita, pense também em políticas públicas econômicas, financeiras, políticas que de juros, de imposto, que sejam adequadas para o povo que precisa, e não para os empresários que já estão cheios, os grandes ricaços. Atenção a isso. Atenção, muita atenção. Isso é uma doutrina antiquíssima da igreja, a condenação da usura. A relação entre Estado e economia. O Estado, segundo a doutrina social da igreja, deve intervir na economia e regular as relações econômicas. Você tem ideologias econômico-políticas ou político-econômicas que vão dizer que o Estado não deve intervir na economia. Ou intervir só de vez em quando para favorecer a balança e dar aí respiro para os empresários e para as elites. Não. O Estado ele deve intervir o tempo todo, porque a política ela deve intervir na economia e não ser refém da economia. Então, o Estado ele deve intervir para fazer aí uma regulação das relações econômicas, tendo em vista salvaguardar uma igualdade entre as partes. E sempre no princípio da subsidiariedade. O Estado ele oferece um subsídio, uma ajuda nesse processo. Ele não deve assumir o protagonismo absoluto. Então, quando a liberdade econômica ela está sendo aí uma balança que favorece só os grandes capitais, né, as grandes forças econômicas. O Estado deve intervir, tendo em vista o bem dos mais pobres, dos mais fracos. O princípio da subsidiariedade, então, ele ajuda o Estado a não cair em dois extremos. Um extremo é o extremo do Estado grande demais, certo? Que é aquele extremo quando o Estado, então, ele sufoca, ele controla tudo. Quando você tem um coletivismo, um estatismo. E também para não cair no outro extremo, que é o extremo da ideologia do Estado mínimo. Tem gente que fala com a maior tranquilidade que é favorável ao Estado mínimo, que o Estado não deve intervir nas relações econômicas, na regra da livre troca, da livre concorrência. Saiba que se você é católico e fala isso, você está também equivocado. Às vezes as pessoas elas aprenderam só o outro lado
né, de que a igreja ela é contrária, por exemplo, ao coletivismo, às imposições de status sociais, né, os coletivismos que caracterizaram alguns regimes de esquerda no mundo, os comunismos e tal, mas ela é também contrária à ideologia liberal, que vai propor justamente esse Estado mínimo, o Estado refém da economia e por aí vai. O princípio da subsidiariedade que equilibra essa balança. Muita atenção. Lembra do São João 23 dizendo, tanto a livre concorrência, a liberdade, né, ali de concorrência no sentido capitalista, quanto a luta de classes ou o estatismo marxista são contrários à concepção cristã da vida. Então, são questões aí importantes. Olha que coisa interessante, a igreja também fala sobre o uso do nosso próprio poder aquisitivo. Olha que coisa. Porque talvez tem gente que pensa, do meu dinheiro cuido eu que sei o que eu faço com o meu dinheiro. Sim, você que sabe o que faz, mas será que você está sabendo mesmo? Eu estou sabendo? A igreja ela tem uma orientação até sobre isso. Ela vai dizer que nós devemos fazer uso do nosso próprio poder aquisitivo sob as exigências morais da justiça, da solidariedade, da responsabilidade. Você tem que escolher bem de quem que você compra. Olha para você ver, a igreja ensina isso para nós. Quando você vai escolher um produto na prateleira, procure não só olhar o preço dele, mas procure saber como ele é feito. Como que os trabalhadores daquela empresa, daquela marca, são tratados. A gente viu acontecer recentemente, né? A gente tem nos nossos supermercados as garrafas de vinho, né? Mas como que o vinho de uma determinada marca ele é produzido? Como que o povo que trabalha lá na roça, lá na colheita, ele é cuidado? Ele tem direito trabalhista ou ele está em situação de escravidão análoga à escravização? Não basta saber ler uva, é preciso saber quem planta a uva, como ela é plantada, como ela é colhida e como ela é transformada em vinho. Isso é muito sério. Não é só sair comprando. Muito, muito forte isso. Sobre o emprego, a doutrina social da igreja diz que se deve promover o pleno emprego, o emprego completo, com salário justo, com previdência social, com garantias, com salubridade, promover o pleno emprego e combater o desemprego e também, olha aqui, gente, combater não só o desemprego, mas combater o subemprego. Porque às vezes você tem propostas, políticas públicas de promoção do emprego, mas é do emprego muito precarizado. Não está valendo qualquer tipo de carteira de trabalho por aí, não. É o pleno emprego, tem que ter dignidade. A igreja também fala em relação à reforma agrária, que é uma questão legítima e uma necessidade tanto política quanto moral. Está no número 300 do compêndio. E ali ela condena latifúndios improdutivos, muita terra na mão de pouca gente. Então, é uma questão também trabalhada. Sobre os sindicatos e greves, são reconhecidos como direitos legítimos, importância das pessoas se sindicalizarem conforme a sua área de trabalho, o direito de greve para servir ao bem comum, para buscar melhorias de salários, de condições laborais. Então, sindicatos e greves são reconhecidos pela doutrina social da igreja como instrumentos de participação política e de luta por dignidade. Não pode fazer parte da nossa vida de católicos, portanto, satanizar sindicatos e greves. A ideologia liberal, os liberalismos econômicos. O que a igreja fala sobre a ideologia liberal? A gente vê muita gente, muitas vezes, muito tranquila, né, sobre o liberalismo.
Sou católico e liberal na economia. Como que a igreja vê o liberalismo econômico? O Papa São João Paulo II, nesse documento aí, ó, onde está escrito PP 58, é a encíclica Populorum Progressio. No número 58, ele coloca em causa o princípio fundamental da regra da livre troca. É uma grande regra da ideologia liberal, a livre troca, a livre concorrência. Ele vai dizer que essa regra da livre troca, da livre concorrência, ela tem consequências iníquas. Ela não pode ser pura e simplesmente defendida, senão ela tem que ter limites morais. Na Evangelii Gaudium, no número 204, o Papa Francisco ele afirma claramente: não podemos mais confiar na mão invisível do mercado, naquela ideia de que a economia se autorregula. Então ele ataca o coração do liberalismo clássico, de Adam Smith, por exemplo. Na Fratelli Tutti, número 167, ele afirma claramente, ele acusa o neoliberalismo de ignorar a fragilidade humana e de supervalorizar a ordem tecnocrática, achar que tudo se resolve por tecnologia. Então, falta no neoliberalismo, segundo esse documento, uma consciência moral. E aí ele continua no número 168, dizendo que é uma grande falácia o que ele chama de dogma de fé neoliberal, que é a chamada teoria do gotejamento, que é aquela teoria que vai dizer, olha, deixa a livre concorrência acontecer, as pessoas brigarem, lutarem pelo seu próprio interesse individual, particular, procurar o seu enriquecimento próprio individual, a doutrina do individualismo, que vai acabar que a médio prazo isso vai fazer bem para toda a sociedade, que vai gotejar, vai pingar de cima para baixo. Quanto mais o rico fica rico, mais vai pingar para o pobre e ele também vai melhorar. O Papa Francisco vai dizer, isso é uma falácia, uma mentira contra a fé católica. Trabalhe aí para os empresários continuarem cada vez mais ricos e estáveis, porque eles dão emprego. Tá vendo? Então respinga, mas dão que tipo de emprego? A gente está na época de panha, de café. Aqui em Campanha, por exemplo, é um centro onde eu moro, um centro cítrico importante. Como é que estão nossas panhas de café, nossas panhas de laranja, nossas panhas de pocã por aí? O trabalhador que está aí na lavoura, ele está com carteira assinada, ele está com salário decente, ele tem boa condução de trabalho, se caso ele dorme no lugar, o lugar é decente, água quente, cama boa, como é que está? Então, é importante pensar seriamente nisso, né? Acusa a especulação financeira de ganância, de lucro fácil, nega o individualismo e a ideologia que põe o mercado acima do trabalho, e utiliza duros termos sobre a economia neoliberal, o Papa Francisco. Ele diz que é uma economia que mata, uma economia que cultua o descarte, a indiferença, uma economia que exclui, que é idólatra do dinheiro, que põe o dinheiro para governar em vez de servir, que é desigual e gera violência, que tem uma visão errada sobre o progresso econômico, que não aceita desacelerar e nem decrescer. São palavras duras aí sobre o liberalismo econômico. Propriedade, um direito reconhecido, mas não absoluto e intocável, segundo o número 177 do compêndio. A propriedade é um direito submisso à destinação universal dos bens. Ela tem função social. Os proprietários não devem manter ociosos os seus bens, mas colocá-los a serviço e estarem submetidos à lei do bem comum. Sobre toda a propriedade privada pesa uma hipoteca social. O grande proprietário do mundo é Deus, só Ele. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, como diz o Salmo. A Deus pertence.
Os bens que eu tenho são relativamente meus. E eu tenho que colocar à disposição de quem precisa, da comunidade. Então, ficar juntando riqueza em cima de riqueza não é o objetivo de vida do cristão. Então, livre concorrência, luta de classe e militarismo, ambas são problemáticas, são contrárias à concepção cristã da vida. Então, as ideologias aí são bastante problemáticas, porque às vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o sujeito ele é de direita, aí ele acha que tudo que é de esquerda não presta, é contra a fé. Ou então ele é de esquerda e acha que tudo que é de direita não presta. Tem que balancear um pouco mais isso aí. A gente tem que sair desse polarismo. A gente tem que sair disso. Então, ambas as ideologias têm bastante limitações. Né? É importante a gente levar isso em consideração. Como diz mais uma vez, São João 23, né? Tanto a concorrência tipo liberal, a luta de classe, são contrários à concepção cristã da vida. Olha o Papa São João Paulo II, o que ele diz. A luta de classes em sentido marxista e militarismo tem, portanto, a mesma raiz. Essas ideologias que querem colocar arma na mão de todo mundo, resolver tudo na base da bala, é luta de classe, do mesmo jeito. Tem a mesma raiz, essas duas coisas. Ateísmo e desprezo da pessoa humana. O sujeito fala, eu quero uma arma na minha mão, porque aí, né, naturaliza essa ideia de pregar fogo em qualquer pessoa com muita facilidade, é um desprezo pela pessoa. Faz prevalecer o princípio da força ao invés do princípio da razão e do direito. Ambas as ideologias estão inspiradas em humanismos fechados, vai dizer o documento de Puebla. Algumas passagens bíblicas, então, nos iluminam diante de tudo que nós falamos aqui. Gente, caminhando para o nosso final já quase. Ao Senhor pertence a terra, o que ela encerra o mundo inteiro com os seres que o povoam. Para a gente pensar um pouquinho a propriedade, o desejo de ter muita coisa. Né? Isaías 5, de 1 a 9. Ai dos que juntam casa a casa e acrescentam campo a campo, até não sobrar mais lugar. Acaso morareis sozinhos na vossa terra? Aos meus ouvidos jurou o Senhor dos Exércitos, muitas casas ficarão por certo abandonadas, grandes e belas estarão sem moradores. Cuidado aí com o acúmulo. Jesus, ele vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E disse-lhes, atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois a vida de alguém não consiste na abundância de suas posses. Não é a nossa posse, a quantidade de bem que nos faz melhores ou piores do que ninguém. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não estraguem, um tesouro no céu que não se acabe, onde o ladrão não chegue e a traça não corrói. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E essa passagem de Atos dos Apóstolos, que é maravilhosa, é um critério para nós, meu Deus. Olha como que é relatada a primeira comunidade, né? A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava absolutamente suas as coisas que possuía. Aí a função social da propriedade. Não considerar absolutamente suas as coisas que possui, mas tudo entre eles era posto em comum. Tem gente que vai olhar isso aqui e falar, ixi, está muito comunista esse negócio. É bom a gente entender. Entre eles ninguém passava necessidade, porque olha isso, hein? Porque aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. E depois aquele dinheiro era distribuído conforme a necessidade de cada um. Olha como que a comunidade cristã vivia. Cuidar dos pobres, trabalhar por justiça social não é coisa de comunista, não. É coisa do evangelho, é coisa do cristianismo. O cristianismo existe muito antes de Marx.
Último ponto nosso aqui é a opção partidária, então, e a doutrina social, alguns acenos. Os partidos políticos, então, eles têm a função de favorecer uma participação difusa e o acesso de todos nas responsabilidades públicas. Os partidos são chamados a interpretar as aspirações da sociedade civil, orientando-as para o bem comum, oferecendo aos cidadãos a possibilidade de concorrer para a formação das opções políticas. E aí, olha, o que a gente falava lá atrás. Os partidos devem ser democráticos no seu interior, capazes de síntese política e de formulação de projetos. Ser ativos, democráticos, né, favorecer uma participação do povo. Então, a igreja tem uma visão positiva sobre os partidos. Tá? E os partidos, a adesão a um partido ou outro, é um âmbito particular de discernimento dos fiéis leigos, como a gente já havia dito. Não é a igreja que vai dizer para você qual é o partido que você vai se filiar. Não é a igreja não vai dizer para você em qual partido, em qual candidato ou candidata você deve votar. Isso é um âmbito específico de discernimento de cada pessoa. As instâncias da fé cristã são dificilmente assimiláveis numa única posição política. Então, sempre lembrar disso. Para entender que um partido corresponda a tudo da fé cristã é um equívoco perigoso. Não endeuse partido nenhum e também não saia satanizando partido nenhum. Tenha ciência das limitações deles, continue acompanhando, eles são construções humanas e precisam da colaboração das pessoas. Então, alguns destaques em decorrência disso que eu quero chamar a atenção. A igreja não publica a lista de partidos proibidos, viu, gente? Eu estou dizendo isso porque, às vezes, em período eleitoral, aparece. Agora, no período de campanha municipal, às vezes nem tanto, mas em época de eleição nacional acontece muito isso. Alguns grupos fanáticos começam a publicar por aí lista de partidos dizendo assim, católico de verdade não pode votar nesses partidos. Isso é uma falácia. A igreja não tem isso. Ela não publica a lista de partido proibido. Muita atenção. Aquela outra coisa, existe candidato católico. Você, por exemplo, é um pré-candidato católico. Você é uma pré-candidata católica. Mas, repito, não é um candidato nem uma candidata da Igreja Católica. Você não será representante da Igreja, não vai falar em nome da Igreja, caso você ganhe. Também não existe bancada católica, reafirmando. A igreja não trabalha com isso. É o bem comum. É o bem de todos. A doutrina católica ela é muito rica para se encaixar nessas frases, então, de efeito, simplistas, né? Que, eu sou católico, eu sou... Não. A igreja católica ela é muito complexa para ela ter um representante, uma pessoa que vai falar em nome dela ali nas decisões políticas. A defesa da vida deve ser total e integral, como a gente disse, não um arrazoado, lembrando sempre, então, projetos favoráveis ao aborto para a igreja, não. Projeto favorável à pena de morte para a igreja, não. Falas que deixam assim de qualquer... tortura, não. Miséria, não. Abandono de idosos, não. É a vida sempre, desde a concepção até a sua morte natural, até o seu fim natural. É preciso sempre um discernimento acurado das escolhas, e nenhuma das escolhas que a gente faz é tranquila. Eu lembro que teve determinados momentos no nosso país que as pessoas falavam, né? Eu estou tranquilo, não votei no fulano. Estou tranquila. Gente, nenhuma decisão política é tranquila assim. Você pode ter uma convicção maior que o candidato melhor, a candidata melhor, é esse ou aquela. Mas isso não dá a você a completa tranquilidade. É uma pessoa humana, tem história. O discernimento ele precisa continuar acontecendo.
Nenhum candidato, nenhuma candidata é divino. Os compromissos nossos de cristãos políticos, né, o compromisso político dos cristãos, é compromisso para antes das eleições, durante as eleições e depois. Acompanhar os mandatos, participar, continuar participando. Nas campanhas de vocês, por favor, trabalhem isso, para as pessoas continuar acompanhando. Pede para elas ficarem no teu pé se você ganhar. Que você precisa ser acompanhado, que você precisa de apoio, de ajuda, mas também de vigilância, de ficar em cima. Peça para elas, seja honesto e honesta. Não suma do bairro que você vai visitar na campanha depois que você foi eleito. E fala para a pessoa que se eu sumir do bairro, vai lá na Câmara, lá me puxar a orelha, me trazer arrastado pelo cabelo para o bairro de volta. Então, incentivar as pessoas a continuarem acompanhando a vida política. Segundo o Papa Paulo VI, não é ambição nem missão da Igreja pronunciar uma palavra única sobre política e economia e propor uma solução de valor universal. O discernimento ele é constante, a gente sempre precisa acompanhar essa caminhada. São João Paulo II diz que a Igreja não tem modelos a propor, que os modelos eles nascem das situações concretas e do esforço das pessoas diante de problemas concretos. Para isso, a Igreja oferece a sua doutrina social como um instrumento de iluminação, de discernimento. Vocês estão vendo como essa aula nossa hoje trouxe um monte de instrumento para a gente poder discernir, olhar a realidade com maior criticidade? Né? Isso é um dado importante. A doutrina cristã, ela pode levar alguns fiéis a terem uma determinada ideia, outros, com a mesma sinceridade, vão ter uma outra ideia sobre o mesmo assunto. E, segundo a Igreja, isso é legítimo. Cristãos católicos, às vezes, pensarem diferente em relação a um tema. O que ela vai dizer é, e isso citando claramente, o número 43 da Gaudium et Spes, a ninguém é permitido invocar exclusivamente a favor da sua própria opinião a autoridade da Igreja. Você dizer, o que eu estou fazendo é a Igreja que mandou fazer, o que eu estou propondo é a Igreja que mandou. Não, não vai fazer nada em nome da Igreja. Pode se inspirar, dizer que sim, mas em nome não. E ninguém é excomungado porque votou diferente de você, viu? Votou num outro partido, é de uma outra linha. Agora, o que a Igreja não aceita são os extremismos. Extrema-direita, extrema-esquerda, esses extremismos ela não vai aceitar, porque eles correm um risco enorme, né, de desvalorização da dignidade da pessoa humana. E, por fim, um importante critério de discernimento que o Papa São João XXIII apresentou lá na encíclica Pacem Terris, PT aí é Pacem Terris, número 158. É muito importante, vai dizer o Papa São João XXIII, não identificar ideologias originárias com os movimentos históricos delas decorridos. Porque muita gente fala assim, ó, por exemplo, vocês acabaram de ver, a Igreja ela condena luta de classe, lá na perspectiva do marxismo, ela condena o individualismo, ela condena também a ideologia liberal. Mas uma coisa são essas ideologias originárias e outras coisas são movimentos históricos que surgiram depois. Porque tem gente que faz esse raciocínio raso, assim, ó. A Igreja condenou o comunismo. Todo partido de esquerda é comunista. Logo, um católico não pode votar em partido de esquerda. Isso é uma falácia, é uma mentira. Ou então, outro argumento. A Igreja condena o liberalismo. Todo partido de direita é liberal. Logo, um católico de verdade não pode votar em partidos de direita. Não, isso é uma falácia. Não identificar ideologias originárias com movimentos históricos decorridos. Porque a doutrina, a ideologia, depois que ela for formulada, ela é o que ela é. Mas um movimento, um partido,
mergulhado em situações históricas concretas, ele sofre mudanças profundas. Então, nos movimentos concretos pode haver elementos positivos, dignos de aprovação. Isso é um critério importante. Então, não confunda partido de esquerda com comunismo. Não confunda partido de direita com liberalismo, diretamente. Mas fique atento, acompanhe, que eles têm limitações. O que não dá é para você falar que católico só pode votar ou em partido de direita ou em partido de esquerda, porque não é assim que a igreja raciocina. Se você raciocina assim, você não está raciocinando com a igreja. É o famoso critério paulino. Examinar tudo e ficar com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. E continuar participando sempre da vida política, mesmo depois das eleições. Com as eleições, mas depois. Partidos políticos são importantes instrumentos de participação, plebiscitos e referendos, iniciativa popular e coletas de assinaturas, conselhos de bairro, conselhos paritários de participação social, movimentos sociais, coletivos, levantes populares, tudo isso são formas de participação política. Agremiações e sindicatos, audiências públicas, conferências, fóruns, consultas públicas, acompanhamento e fiscalização de mandatos, participar da reunião da Câmara Legislativa, dialogar com a comunidade, as organizações públicas, privadas, filantrópicas, o acesso à informação, então pesquisar, ver os diários oficiais, acompanhar o jornalismo, sites, redes com criticidade, é forma de participação política, participar de grupo de estudo, de pesquisa, de observatórios sociais, de grupos de fé e política, de comunidades eclesiais de base, de pastorais sociais. Trabalhar sempre, desenvolver sempre uma cidadania ativa, crítica, participativa, é fundamental para a participação e transformação da nossa realidade. Por fim, deixo aí essa mensagem que está no número 527 do documento de Aparecida. Nosso horário aqui já está esgotando. A nossa pátria será realmente grande quando for para todos com maior justiça. E pensem nisso, durmam com essa. Na verdade, é uma contradição dolorosa que o continente com o maior número de católicos seja também o de maior iniquidade social.